Olá, pessoas, tudo bem? Bom dia. Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre a minha última leitura, que eu concluí ontem à noite, que é O Essencialismo, do Greg McKeown, onde o subtítulo fala a disciplinada busca por menos. E aí eu resolvi compartilhar com vocês, então, o meu entendimento deste livro. Caso você já tenha lido ele, por favor, deixe os comentários aqui do seu feedback, a sua opinião, como é que foi pra você a leitura deste livro. E também, assim, como é que eu cheguei à decisão de gravar esse vídeo pra vocês. O que aconteceu? E a leitura realmente é um hobby que eu uso muito, assim. Esse ano, esse é o livro de número 20 que eu li esse ano. E aí, o que começou a acontecer? Em função de ler muito, eu assisto muitas palestras também, pelo menos umas 15, 20 por mês. Começou a acontecer que nas conversas com amigos, às vezes, eu falava de determinada coisa, mas eu não sabia mais da onde que tinha vindo aquele princípio, né? Se era de um livro, se era de uma palestra. E aí eu ficava assim, meu Deus, mas tá, sabe? Começou a ficar meio confuso, tanto introduzindo tanta informação. E aí uma amiga me deu uma sugestão, que eu logo captei, que foi assim, sempre que terminar uma leitura, faz uma análise sobre ele primeiro, antes de começar o próximo livro. Porque senão vai ser só um número de livros, né? E na verdade o conhecimento vai ser pouco. Eu achei excelente esse feedback dela. E aí eu resolvi não só fazer essa sugestão dela, como também gravar. Porque além de eu conseguir assimilar melhor o conteúdo do livro, eu divido com vocês também e deixo dica para acompanhar e, enfim, vamos criando essa interação toda, tá? Então, o que é o essencialismo? O essencialismo, ele se compara com se compara não, a linha de pensamento é parecida com o minimalismo. O meu entendimento é que o minimalismo, ele vai pegar mais coisas, né? Ter poucas coisas. E o essencialismo vai mais na linha de ter menos ocupações, ou seja, focar em menos coisas, não atender a muitas coisas e no fim não fazer nada direito, e sim focar e aí fazer bem feito aquilo. E isso por si só já é uma ideia genial, né? Então vamos lá um exemplo. Digamos que você tem uma vida bastante corrida, trabalho, enfim, aquela semana toda, e você tá sempre pensando no final de semana, né? Então, no final de semana eu vou descansar, eu vou fazer um churrasco, eu vou jogar futebol, vou sair com as amigas, enfim. Mas chega lá no final de semana, alguma pessoa lhe pede alguma coisa, um favor, né? Seja, por exemplo, seu chefe, eu preciso que você faça tal coisa pra mim, porque a semana que vem tem um prazo e tal. E naquela questão de não conseguir dizer não, de não ter já um objetivo pré-determinado, você acaba aceitando. E aí vai por água abaixo o que já tinha combinado antes. Um exemplo disso é... preciso não. Uma passagem no livro que eu achei muito interessante sobre isso foi a questão do... Que um determinado pai lá tinha combinado com a filha que eles iriam ao teatro, depois iriam jantar e tal. E aí ela criou isso na cabecinha dela, já na expectativa, esperando tudo isso. E ele pegou e... E aí ao sair do teatro, quando eles iriam pra esse jantar, né? Ele encontrou um amigo de muitos anos atrás. E eis que esse amigo chegou, e aí, fulano, tal, quanto tempo? Então, vamos sair pra jantar hoje, né, matar a saudade, conversar. E nesse mundinho dela, logo ficou muito triste, porque ela pensou, poxa, já tinha toda essa programação que meu pai tinha feito comigo, né? E aí o pai dela disse então pra esse amigo, sim, eu adoraria, aliás, eu adorarei jantar com você, mas hoje não. Hoje eu já programei que iria com a minha filha. E nesse momento essa menina entendeu perfeitamente que aquele pai, que realmente e ele tinha essa diretriz, né? Um outro caso que também no livro fala é de um gestor de empresas também que assumia muitas e muitas coisas e por fim ele conseguiu identificar que não era um caminho legal. E o essencialismo é nessa linha, é em não ter muitas coisas, não assumir muitas coisas, pensar assim, mais no que é importante para mim, quais são os meus objetivos, ao invés de ficar tendo muito. Eu separei uma fotinha aqui no livro que mostra muito bem isso, que é esse trecho aqui, né? Então, na verdade, está você aqui atendendo a muitas e muitas coisas, e está você aqui e focando no seu objetivo.
Claro que para conseguir chegar a um ponto de ter só uma linha não é tão fácil não, né? Até porque o essencialismo, assim como num primeiro momento as pessoas pensaram sobre o minimalismo como ser simples assim, não vou mais ter coisas e foi, né? E as coisas viram meio moda às vezes, que é uma coisa que eu não curto muito. Porque, justamente porque a moda, gente, vamos pegar a moda como se fosse questão de vestuário, né? É um ciclo, ela vai e volta, né? Nossas roupas sempre foram assim. O que usamos hoje, às vezes guardamos algumas peças importantes porque elas voltarão a ser usadas. E a gente sabe que é assim que funciona. E o minimalismo, ele foi um pouco para essa linha. Mas, ok, não tem problema nenhum. A questão é para nós, é o nosso entendimento interno. Realmente é para mim esse minimalismo, ter poucas coisas é bacana? O essencialismo eu acho ele um pouco mais importante ainda. Porque aí como eu disse, né? O essencialismo é o que é essencial para mim. E isso vai fazer toda a diferença na vida. Então eu tenho pego isso para mim e acho. E vai me dando norte melhor, né? E falando em vestuário, em moda, ele começa o livro justamente falando sobre isso, né? Você tem um armário lá cheio de roupas em que muitas delas não usa e tá pegado porque talvez vai usar, porque não sei o que e tal. E aí começa a doar, liberar essas roupas do roupeiro. E aí ele compara isso aos nossos compromissos na vida, né? Quantos compromissos nós temos, quantas coisas nós assumimos, simplesmente porque achamos que temos que agradar o outro, achamos que temos que fazer. E na verdade para nós não é o que é tão importante. E seguindo nessa linha, ontem eu tive uma situação que foi muito interessante. Porque eu recebi o convite de um amigo para ir na casa dele ontem, à noite, enfim, ficar pra jantar e tal. E eu achei muito interessante o convite, fiquei super a fim de ir, mas eu já tinha definido para mim que eu queria terminar essa leitura para que eu pudesse hoje conversar com você sobre isso. Então, se eu tivesse aceitado, se eu tivesse ido no jantar, eu não teria terminado a leitura e não estaria aqui conversando com vocês. Entende? Então é nessa linha que o essencialismo mostra. Obviamente que eu vou no primórdio me organizar para visitá-lo, quero visitá-lo, entendeu? Mas não tem uma coisa, não é, a menos para mim acontecer isso às vezes, que eu simplesmente tinha que dizer sim. E o essencialismo é dizer mais não do que sim, né? Porque é como eu dizia, sempre que você diz um sim para uma coisa, você está dizendo não para outra. Então tem que identificar o que nesse momento vai ser mais primordial para mim e seguir nessa linha, tá? E aí eu fui anotando mais uns pontos aqui. Daí ele colocou a questão da escolha, que foi, por exemplo, esse que ocorreu ontem, né? Então eu escolhi que eu iria ficar em casa, ia terminar minha leitura, pra gravar esse vídeo com vocês hoje. Uma outra coisa que ele colocou ali no livro foi a questão justamente de ficar preso, não, de não estar presente, não estar preso ao presente, né? E sim no passado ou no futuro. Que isso é muito, muito comum, né? A gente vive, e agora nesse momento de pandemia também, como é que vai ser depois, como é que vai ser depois, como é que vai ser depois e hoje, né? Estamos vivendo realmente hoje, está sendo legal, estamos aprendendo com isso. E isso vou compartilhar com vocês uma outra coisa que ocorreu comigo também, que eu me dei por conta mais na leitura deste livro, que foi quando eu decidi que eu ia gravar os vídeos pra vocês e tal, eu eu não tinha experiência nenhuma com gravação de vídeo, não sabia como é que fazia, nem nada, mas aquela coisa, sempre gosto de aprender e fui tentando ver como fazer. Mas, como eu já venho vendo muitas coisas, existe uma técnica, vamos dizer assim, que é em ter uma data ou duas fixas no mês, na semana, já para que o seu público saiba que você vai estar ali e esperar, né? Isso, óbvio que funciona muito melhor, porque se eu tivesse avisado antes, eu tivesse programado o horário, sairia muitas outras pessoas aqui para compartilhar, para a gente ter realmente um bate-papo sobre isso. Mas o que aconteceu comigo? O que ocorre, aliás? Do meu perfil, que é o que eu já falei pra você sobre a consultoria, né? Na consultoria nós identificamos o perfil da pessoa e aí que vai ser trabalhado os ajustes, né? Onde eu tenho que melhorar, onde eu tenho que dar uma segurada e tal. E eu tenho dois pontos bem fortes, assim. Um é o objetivo, o foco, né? Consigo focar muito nas coisas, mas ao mesmo tempo eu sou bastante atrapalhado, desorganizado. Então eu tenho que estar em alerta com isso para não... Porque senão eu vou ter sempre essa ideia do objetivo, mas não vou conseguir chegar lá. E aí com a história de ter a data pré-determinada, né?
que por uma questão de marketing, de projeções, enfim, seria o ideal, mas isso começou a me deixar angustiado porque eu não sei se eu estaria pronto para já entregar um conteúdo, né? Eu estou também aprendendo a fazer essas gravações, tem bastante conteúdo que eu estou otimizando eles para dividir com vocês, só que essa coisa de deixar pré-programado me incomodava. E aí começou a me deixar frustrado e ao invés de ser uma coisa benéfica, estava me atrapalhando. E aí no curso da leitura deste livro, quando ele falou nessa questão do futuro, né, e do passado, de estar no presente, eu entendi que realmente, por enquanto, não vai ser assim. Eu vou gravar quando eu achar que é o momento, quando eu estiver realmente disposto. E com o tempo, obviamente, que a coisa vai evoluindo, eu vou pegando mais prática com isso, e vai chegar um momento que nós vamos ter, então, nossos horários pré-determinados e rolar esses papos, tá? Então, se com você também acontece isso, deixa aí para nós comentários, para não me sentir tão perdido, né? Parece que é. E é do perfil, tá? Então, tem muitas pessoas que às vezes querem muito fazer uma coisa, mas acabam se perdendo. E, claro, tem a questão da desorganização e tem essa questão do não dizer não, que aí é a questão do essencialismo, né? Daquela linha reta. Benefício de estar disponível, ele falou também. Então é isso, né? Então não estar sempre presente, não estar dizendo sim para tudo, por mais que queiramos, mas não tem como, né? Fisicamente nós não temos como aceitar tudo. Inclusive, do estar disponível e misturado com a escolha ali, só neste momento, eu já tenho 4 cursos que eu quero fazer. E eu vou começar semana que vem uma graduação em recursos humanos. Então eu já tenho meu tempo das minhas palestras, da leitura, exercício físico, trabalho, e vou ter agora a graduação também, que é pro EAD, né? Mas que toma um tempo. Então, não, então assim, eu fiquei... Isso também me trouxe um pouco de angústia, porque eu queria fazer. E aí eu digo, não. Vai levar um tempo. E tem que ser respeitado esse tempo, né? Eu preciso fazer realmente eu vou fazer os cursos, né? Mas vai ter que ser assim de forma que eu realmente consiga absorver. Senão pode acontecer o que vinha acontecendo com as minhas leituras, né? Por exemplo, nesse ano então eu li 20 livros, óbvio que tive muitos aprendizados. Mas eu poderia ter tido muito mais aprendizados se eu tivesse focado em, a cada leitura, realmente entender melhor aquele livro e partir para o outro. E o essencialismo, ele vem junto com essa sugestão da amiga como um divisor de águas neste sentido. Então, minhas próximas leituras daqui para frente, sempre que possível, eu vou gravar um vídeo sobre o livro e também eu sempre tenho no meu ali na minha bio do Instagram, eu tenho as minhas atividades, tá? Eu sempre deixo trechos dos livros e os livros que eu li ali. E tá? Eu consigo ter uma ideia. E olhar, ver o que realmente importa, que é o que nós estamos falando, né? Então, identificar, definir uma linha, tá? Então, primeiramente é isso, colocar o eu, né, no centro desse círculo e entender o que você pode aceitar agora e o que não pode aceitar. E lidar bem com isso. Por isso que o essencialismo não é uma coisa fácil. E eu acredito bem mais difícil realmente do que o minimalismo, porque o minimalismo são coisas físicas, né? Aprender a lidar com poucas coisas, eu acho que é muito mais fácil do que conseguir conviver e lidar com menos opções de coisas a fazer, né? Porque você vai ter que estar sempre nessa função do não, né? De dizer não. E aí sim tem que... As pessoas poderão se chatear com isso, vai levar um tempo para entenderem que é assim que funciona, que você está neste momento daqui a pouco, né? Que não é porque mal, não é porque você não quer estar com as outras pessoas, é porque existe essa questão de conseguir seguir uma linha, porque se começar a dizer sim e sim para tudo, não tem como, tá? Aí ele fala também sobre brincar. E o brincar daí, para mim, pelo menos, esses momentos de relax, né? De visitar os amigos, hoje em dia não tem mais balada no momento, mas dessas coisas assim. Então, por exemplo, eu gosto muito de fazer corridas, né? A corrida para mim, ela não é só um exercício físico, né? Na corrida eu consigo ter esse momento de brincar, porque eu fico nos meus pensamentos. E eu uso muito a corrida, inclusive, para ouvir palestras, né? São poucas as vezes que eu corro ouvindo música. Geralmente eu estou ouvindo alguma palestra. Então, mas pra mim isso é um brincar, tá? E quando eu tô com cachoeira com meus sobrinhos, eu brinco, jogo bola também, faço, enfim, toda essa desopilação. E isso é importante, isso tem que ter um policiamento, pra mim ao menos, assim, muito, portanto, pra esse perfil desse atrapalhar, né? De entender que nesse momento eu vou fazer isso, nesse momento eu vou fazer aquilo, e tem que seguir esse cronograma, tá?
Dormir, ele fala dormir, né? Que a gente sabe que isso é uma coisa extremamente importante. Eu venho desde o ano passado já me adequando, não lembro enquanto, mas lá por setembro eu já comecei com a história de acordar às 5 da manhã. E quando eu comecei, parecia que era uma coisa impossível, assim. No fim, super me adaptei, estou adorando. Inclusive, eu fico muito mais contente quando eu consigo acordar às 5 horas da manhã. Mas, antes de pensar em dormir 5 horas da manhã, eu tenho que pensar que eu preciso dormir de 7 a 8 horas. Pra mim é bem importante isso. Então, e hoje eu moro com um amigo meu, né? Então a rotina não é... Quando eu comecei eu morava sozinho, mas agora então não depende só de mim. E eu estou feliz com isso, eu quero isso, foi a escolha que eu fiz morar com ele, está sendo ótimo. Então, mas eu entendi e compreendi perfeitamente que vai ter vezes que eu não vou conseguir acordar às 5, porque vamos ter feito uma janta um dia antes, vamos ter ficado de bate-papo, enfim, vai ter uma outra rotina, existem outras pessoas. E tá tudo certo. Mas mesmo assim eu não me perdi do meu objetivo, que é acordar às 5 horas da manhã, até porque eu consigo estudar cedo. À noite eu já não consigo mais estudar porque eu tô muito cansado do meu dia, então para mim não funciona. O máximo que eu consigo é assistir algum vídeo que seja mais bobagem, porque nem muito sério eu não assimilo. E a leitura até consigo, porque a leitura ela já vai me desligando, né? Que foi o que eu fiz ontem à noite. E aí vem isso, né? O outro termo de subtrair. Percebe que vai linkando tudo, né? Não é assim não é um cronograma, né? Isso, não. É uma coisa só. Ele, no livro ele só te dá uma forma de conduzir ligando esses pontos, estar atento às questões, né? Então ele fala aqui do subtrair, né? Produza mais removendo obstáculos. Então se você já definiu que tem algo para fazer, faça. Entendeu? Não se apegue. Claro que é diferente de ter um imprevisto realmente, aí é outra história. Mas sempre que você tiver a opção de escolher, e se já tinha um objetivo pré-determinado, siga esse objetivo. Essa é a sugestão firme assim que tem no livro, tá? Fluir, daí ele fala a genialidade da rotina, que é isso, né? Quem consegue ter realmente uma rotina fica muito mais fácil, porque o cérebro já está automático isso. Então a pessoa não faz nenhum esforço para ter essa conduta. Ele fala ali da história, não lembro do nome dele agora, mas é um sushi man, que é considerado o melhor do mundo. E ele faz isso com tanto... É tão natural para ele, que ele sempre faz e é o melhor. E é muito bacana. Mais uma vez, eu particularmente tenho dificuldade com a rotina. Então isso para mim é bem mais complicado, assim. Mas quem tem rotina consegue fazer muito mais... É muito mais proveitoso, né? Daqui a pouco é muito mais proveitoso o seu dia a dia, né? A sua evolução. Mas para quem não é como eu, a gente tem que estar sempre se ligando. Focalizar o que é importante agora, entendeu? Então não é uma conduta que tem que ser... Quer dizer, o essencialismo é importante para a vida toda, né? Mas não que tenha que ser sempre aquela questão. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu já sei que dificilmente eu vou conseguir ter uma rotina para a vida inteira, porque eu justamente gosto de mudanças. E porque eu gosto muito de experiências, né? Então, sempre que eu estou num novo momento, por exemplo, agora eu estou morando com amigos. Então, isso para mim não é só morar com amigos, é uma experiência, como é que é morar com outras pessoas. E isso é uma coisa que eu gosto muito. Então, mas o que para mim é primordial agora, nesse momento, é conseguir melhorar na questão da gravação dos vídeos. Agora vai ter a minha graduação. Então, são esses pontos principais, né? E claro que eu tenho meu trabalho, né? Cortando cabelo. E agora agreguei, né? Então, tem cortando cabelo que é um produto, né? Mas é a linha do visagismo, então me crescer mais como visagista, então eu preciso focar nesses estudos. Então não é só tem o visagismo tá aqui, mas como é que chega lá? Então para mim neste momento é focar nesse objetivo, tá? Ser a vida essencialista, que aí é isso. O essencialista ele já tem isso, né? Assim como eu praticamente já sou minimalista, né? Tem a função de eu me mudar muito, eu não tenho apego a bens materiais. Eu digo que sempre vai comigo são o que tá aqui atrás, que são minhas obras de arte. Tem 3 que eu fiz, o resto eu ganhei de presente, comprei. Então isso pra mim é uma coisa que sempre anda junto. O resto não tem problema. Eu não me apego muito, né? Vestuário também eu tenho pouquíssimo e quero reduzir ainda mais. Justamente por questão de tempo, né? Eu não posso ficar pensando muito que roupa eu vou colocar. Porque
Quanto mais ocupado a gente é, menos tempo disponível tem. E eu quero estar ocupado com as coisas que eu escolhi estar ocupado. Entende? Essa é uma diferença. Isso é um ponto bem interessante para se pontuar, né? É escolher com o que se ocupar. E não deixar que as pessoas conduzam a nossa vida. Tinha um trecho que ele falava sobre isso no livro. No fim eu não marquei, vamos ver se eu vou aparecer aqui. Tinha uma frase bem interessante que ele colocou sobre isso. Que era... não sei. Não vou achar. Mas depois eu vejo uma fotinho e coloco lá no Stories, tá? Então é por aí, tá, gente? Hoje foi um papo um pouco mais rápido. Eu mesmo queria fazer esse feedback, entender. Espero que vocês tenham conseguido entender mais sobre, né, esse livro maravilhoso. E é isso. Eu consigo aprender mais dividindo com vocês. E aí vocês também dão os feedback. E eu vou aprendendo mais também. Com isso eu também vou treinando as gravações de vídeos. E vamos lá. É muito bacana quando nós escolhemos o que nós realmente queremos fazer, né? Focar. E por isso que eu deixo, sim, tenho reforçado o convite de vocês para fazer a consultoria, sabe? Porque, para quem não viu, talvez em outro vídeo meu, mas eu uni meu conhecimento dentro do visagismo com o trabalho de coach da Andrea Coutinho. E aí juntamos esses nossos dois conhecimentos, né? Pra conseguir, ela vai pegar a parte mais profunda, que foi o que ela me ajudou muito nisso. E eu venho então com essa parte da conduta, da imagem, né? Sem que associar, tem de identificar um pouco o que a gente pode mudar, né? Mas na verdade tem que, claro, ser nós, né? Identificar, entender o que nós precisamos fazer pra mudar. O que é essencial pra nós. Como você deve estar escutando os latidos de cachorros aí, né? Isso sempre vai ter de fundo pelos meus vídeos. Aqui em casa nós temos 6 cachorros, então... E às vezes já late no que passa na rua, ou da vizinha já late também. E tá tudo certo, né? Então é isso, tá bom? Um bom domingo pra vocês. E nos vemos em breve. Tchau, tchau.